eu mando o link para vocês no grupo do WhatsApp. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Nossa aula sobre tecnologia e inovação. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com a apostila que vocês têm. Todo mundo recebeu a apostila? Não, professor, eu nem fui pegar. Ah, entendi. Então, eu vou colocar esses textos no blog depois, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com a apostila, já que todo mundo recebeu a apostila e tal. Então, a gente vai trabalhar um pouco com ela, que tem alguns materiais de tecnologia e inovação. É 1 ou 2, professor? Não entendi. É 1 ou é 2? Essa daqui, na verdade, eu acho que é a 2. Já é a nova, já. Ah, tá, obrigado. Beleza. Já é a do segundo bimestre. Confere aí para mim, eu vou passar ela aqui, se tiver errado qualquer coisa, depois eu conserto. Mas eu acho que é a 2, pela página que eu vi aqui. Não sei se é, mas eu acho que é a 2 pelo material que eu vi. Mas dá uma olhada. Se não for, aí eu vejo depois e eu coloco certinho também. Que a gente trabalha com a 1, mas acho que é a 2 sim, é uma da capa azul. Deixa eu só ver aqui. Alguém está tentando participar, fecha a caixa de diálogo. Peraí. Ah, tá. Tem mais 2 pessoas aqui. Peraí, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, coloquem o nome e a série para mim no chat, por favor. Boa tarde, professor. Eu tô na conta da Honda. Ah, tá bom. Ok. Fala, Renata. Desculpa. Eu acho que a da apostila é Google News, porque a do segundo bimestre só tem língua portuguesa e matemática. Ah, tá. Ok. Não, Não, mas é o volume 2 mesmo. é o 2 esse daqui, né? Sim, é o 2 com coligação. Ah, então tá bom. Tá aqui, é volume 2, tá certo. Já tá aqui direto na folha. Tá. Não tem problema. Aí, se tiver algum problema com a apostila, na verdade, essa apostila aqui eu tirei ela do blog. Lá do blog da escola, inclusive. Então, estou usando de lá também, do blog. Mas depois eu posso até colocar uns textos complementares sobre essa questão da apostila. É como vocês todo mundo tem a apostila, então vamos trabalhar um pouco com ela, fica melhor, né? Porque aí evita da gente estar escrevendo um monte de coisa, e depois eu passo as atividades, porque aí vocês já vão ter a apostila, já vai estar tudo certo. Bom, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra, porque, né, para vocês enxergarem em casa, principalmente quem está com celular, né? Celular é complicado. Bom, então... Ô, professor, eu posso abrir a câmera? Pode, por favor. Seria até melhor. Ah, tá, beleza. Podem abrir as câmeras, microfone, isso, imagina. Fiquem à vontade, pessoal. Eu vou abrir a câmera porque uma amiga da minha filha, ela desabriu a câmera. Ah, tá. Não, tranquilo, não tem problema. Mas se quiser abrir câmera, microfone, fique à vontade. A gente precisa estar num ambiente mais parecido com sala de aula possível. Boa tarde, Isabela, tudo bem? Só colocar o nome e série para mim no chat, por favor. Então, pessoal, se vocês quiserem abrir câmera, microfone, fiquem à vontade, tá? Beleza, então. Ok. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui nosso texto sobre tecnologia e inovação. A gente falou bastante sobre alguns textos, né, passados, falando sobre a questão da tecnologia, a adaptação dos novos aparelhos, né? Então, a gente falou bastante sobre como que essa tecnologia ela ingressou na nossa vida cotidiana, né? Até pelo nosso modo de aula, como a gente constrói essa aula, né? Então, a aula feita pelo Google Meet, a apostila que a gente consegue encontrar online no blog. Então, praticamente, a nossa aula toda, ela tem algum dispositivo online, né? Seja a plataforma, que é o Google Meet, seja a apostila, que para quem não tem ela física, pode estar pegando ela no blog, né? Nós temos as nossas atividades pelo blog, endereço, para poder assistir a aula. Então, a gente tem diversas informações vindas online, né? A gente sabe que também a gente tem as dificuldades. Nós também temos a dificuldade da gente poder encontrar essas aulas online dentro do nosso ambiente. Tem pessoas também que, infelizmente, não participam da aula, muitas vezes porque não tem um computador, não tem um celular, não tem internet. Então, a gente sabe das dificuldades que tem. Mas a nossa matéria fala justamente sobre isso, sobre essa questão da tecnologia e da inovação,
E a gente sabe que essa tecnologia e inovação ela é muito importante para que a gente consiga ficar conectado, a gente tenha esse espaço, né, como para fazer como se fosse uma sala de aula mais parecida possível com uma sala de aula normal. Então, essa é as vantagens da gente ter a tecnologia. Então, nós temos o texto aí, então, prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 2 do caderno do componente curricular, tecnologia e inovação. Nesse volume, apresentamos um conjunto de situações de aprendizagem que foram planejadas para a continuidade do seu percurso de aprendizagem deste componente. Conheça os ícones que sinalizam as atividades. Então, temos aí, ler para conhecer. Textos que contribuem para o seu conhecimento. Ícones, né? Teste coin, conheça suas conquistas. Atenção, informações importantes. Então, toda vez que tiver esses símbolos aí, então a gente precisa estar mais atento sobre essa leitura da apostila que vocês têm aí em mãos ou que vocês estão verificando agora e depois vocês podem estar verificando no blog também. Então, após concluir todas as atividades e preencher seu espaço, você ganhará a estrela do especialista Tech, que isso aí é um termo que eles utilizam dentro da apostila. Então, registre aqui suas conquistas. Esse espaço deve colar com as telas TechCoin, que você deve ser valorizado pelo seu professor. Então, nós temos aqui algumas atividades que vão ser passadas durante esse processo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Travou. Travou. Peraí. Deixa eu só abrir de novo aqui. Deixa eu abrir de novo. Peraí. Vamos lá. Tá vendo? Tecnologia é isso. Vai travando. Mas a gente vai mexer. Certo? Bom, então vamos lá. Então nós vamos colocar aqui, ó, situação de aprendizagem 1. Aí nós já temos uma pergunta aqui. Existe limite nas redes sociais? Né? Vamos fazer um breve debate sobre essa questão dos limites das redes sociais. O que vocês acham que tem? Vocês acham que tem esse limite? Não tem limite? Qual que é a opinião de vocês quando vocês verificam essa pergunta? Tem limite nas redes sociais? Limite que a gente fala, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser na rede social, que nada acontece. A gente também tem aquela questão existe alguma lei que também regulamenta o uso da internet, o uso das redes sociais? O que a gente pode falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Quais são os limites? Existem alguns limites? Quais são esses limites, né? A gente viu que a gente tem acesso aos recursos, mas muitos recursos eles têm senhas, têm limitações, precisam-se de códigos, precisam de acesso, precisa de internet. Então, assim, quais são os limites que vocês conseguem observar que a gente pode utilizar numa rede social? Deixa eu só ver aqui. Pode falar, o Rainar. Olha, professor, eu acho que tem limite sim. Tipo, a gente, né, assim, que meninas mais novas e tem outras mulheres mais maiores, tipo, se alguém quiser mandar mensagem, assim, no seu direct, por exemplo, você pode ir lá e denunciar o abuso, tem todo tipo de opção. Eu acho que sim, tem limite. Isso, muito bem, Renara. Ótima opinião, né? Muito bom o seu questionamento, a sua versão sobre esse ponto de vista. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar? Gabriel, Geiciane, Júlia, Otávio, José Carlos, Lucas, Giovanni. Alguém mais tem alguma opinião sobre isso? Vocês podem colocar no chat também. Se vocês não quiserem abrir o microfone, podem abrir o chat que a gente vai debatendo também pelo chat, tá? Então, assim como todos os aspectos que nós temos na vida, tudo tem um limite. Então, existe sim os limites nas redes sociais. Né? A gente sabe que existem até delegacias que cuidam desses crimes, né, que são chamados de crimes cibernéticos, né,
que são crimes que acontecem dentro das redes sociais, mas também os crimes que acontecem dentro das redes virtuais, né? Então a gente sabe que existem esses crimes virtuais dentro das redes, existem diversos tipos de situação que acontece dentro desses limites, dentro das redes, não só dentro das redes sociais, mas dentro de todo o âmbito da internet, dentro de todo o âmbito do online. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Então, por exemplo, ó, o meu cartão de crédito, ele foi clonado e é a segunda vez que ele foi clonado, né? Ainda bem que o meu cartão ele tem uns dispositivos de segurança que aí ele me avisa quando alguém está tentando fazer uma compra ou, né, a gente vê a movimentação. Então, assim, é a segunda vez que o meu cartão ele é clonado por uso de alguma compra que eu fiz na internet. Então, pode ser que eu tenha comprado em algum aplicativo, pode ser que o meu computador tenha alguma espécie de vírus, mas enfim, sei que o meu cartão ele foi clonado e se eu não tivesse visto, eu poderia ter perdido bastante dinheiro. Da primeira vez que ele foi clonado, conseguiram fazer em torno de 3, 4 mil reais em compras no meu cartão. Né? Ainda bem que eu fiz um boletim de ocorrência, cancelei o cartão, então, graças a Deus, eu não paguei nada. Mas mesmo assim, tive que ir na delegacia 2 vezes, fazer boletim de ocorrência, mandar um documento. Isso porque meu computador tem antivírus, tem todos os processos de segurança, não compre em loja desconhecida. Mas mesmo assim, a gente tem todos esses processos aqui. Deixa eu ver. O Gabriel Fidense está perguntando qual a apostila e qual a matéria. Então, Gabriel, é o seguinte, só respondendo a pergunta do Gabriel. Gabriel, assim, a aula agora é de tecnologia e inovação, e essa matéria está lá na apostila. Então, esse mesmo texto que vocês estão vendo é o texto que está lá na apostila do Aprender Sempre, tá? Então, a gente vai utilizar um pouco da apostila, depois eu vou trabalhar com outros textos complementares, porque o texto, geralmente a apostila do Aprender Sempre, como vocês veem aí, é mais questão de atividades, né? Então, essas atividades, mais para vocês fazerem as atividades, né? Então, textos, a gente vai trazendo textos complementares, como a gente fez no bimestre passado. O Lucas está colocando aqui, o adequado para o uso das redes sociais é o que não comprometa a segurança e nem a intimidade própria de terceiros. A noção de limite é subjetiva. Alguns aceitam se expor mais que outros, mas, como regra geral, deve sempre evitar publicar informações privadas, como endereço, local de trabalho, situação financeira, fotos íntimas, entre outras. Perfeito, Lucas, é isso mesmo. Então, o uso da internet, ele é muito... Ai, desculpa, que eu tô gripado hoje, então tá meio complicado. Mas o uso da rede, ele deve ser feito dessa forma, com toda a segurança possível, não falar com estranhos, não passar dados, não passar dados importantes, senhas, CPF, RG, num local que você não conhece, não colocar número de cartão em sites desconhecidos, e mesmo que você coloque sites conhecidos, ficar sempre de olho nos dispositivos de segurança para que te avisam quando você vai fazer alguma compra, até mesmo no WhatsApp agora também, né? Então tem bastante mensagem que fala, olha, você ganhou um prêmio, a gente precisa de uma senha, clica aqui, aí você vai lá, clica, manda no WhatsApp, né? O WhatsApp tem uma senha. Aí quando você vai ver, quando você vai ver, é a senha que controla o seu WhatsApp. A pessoa vai lá e rouba todos os seus dados do WhatsApp através da senha. Então, assim, a gente precisa ter um grande no uso do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais. Então, as redes sociais, elas precisam estar muito seguras, a gente precisa ter bastante atenção, assim como, por exemplo, roubaram os dados do meu cartão já pela segunda vez, poderia ter sido pior, poderia ter sido que eu nem recebesse algum tipo de aviso, não houvesse bloqueio das compras que estavam sendo feitas no meu cartão, assim como muita gente, infelizmente, não é avisado e as pessoas compram muito pelo cartão, 5 mil, 10 mil, 20 mil, independente. Podem comprar, estourar realmente o cartão e você tem que pagar uma conta de uma coisa que você nem comprou. Então a gente precisa ter muito cuidado sobre o uso da internet, o uso das redes sociais, vocês que vivem sempre ligados, né, em Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, diversas redes sociais.
o pessoal que joga também, né, que geralmente jogam online, então se comunicam entre si, dependendo do jogo, dependendo de quem você vai entrar, esse cara entra, rouba seus dados pelo computador, então a gente tem que estar bastante atento quanto a isso, né? Então, como vocês responderam na própria pergunta, então, o limite das redes sociais existe, mas é necessário que a gente faça valer esses limites, a gente precisa buscar os nossos direitos, mas, enfim, a gente também precisa estar atento bastante sobre essa questão das redes sociais. Então, a atividade 1 que nós temos aí na apostila, então, quem eu sigo me representa? Então, vamos lá. O seu professor organizará um debate sobre o que sabem sobre influenciadores digitais. Existem pontos que chamaram a atenção nessa conversa. Então, esse quadrado vocês têm na apostila de vocês, mas também vocês podem... Eu vou adicionar essas atividades no blog e depois vocês podem responder. Mas vocês podem fazer o rascunho no caderno também. Então, aqui nós temos um debate sobre influenciadores digitais. O que seriam esses influenciadores digitais? Que vocês já escutaram falar, sabem de algum exemplo? O que são influenciadores digitais? Quem são? O que fazem? O que vocês sabem sobre essa questão dos influenciadores digitais, né? Que são tão presentes no nosso cotidiano, né? Principalmente no cotidiano de vocês mais jovens, que sempre estão ligados nas redes sociais. O que vocês conhecem por influenciadores digitais? Ou influencers, né? Pessoa que tem uma grande influência na internet. Tem muito seguidor, ou é uma pessoa famosa que consegue influenciar as pessoas com as palavras. Isso, muito bem, Otávio. Ótimo. É gerador de conteúdo, né? Digital, tipo, eu tenho um canal no YouTube, e aí eu tenho um Instagram, tenho um inscrito no YouTube, e aí eu bombei no Instagram e virei uma influência digital. Ok, deixa eu ver, acho que eu... Pode falar, deixa eu ver aqui. Eu acho que são mais pessoas que servem como exemplo para as outras pessoas que querem fazer quase a mesma coisa que essa pessoa está fazendo. Ele tem uma grande massa de seguidores, conseguem movimentar essas pessoas. Pode influenciar ela a fazer coisas. Isso, exatamente. Então, serve como uma espécie de ídolo, um exemplo, uma coisa assim. Legal, ótimo. Boas indagações, boas perguntas. Mais alguém? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que colocou alguma pergunta. Vamos lá. Sheiciane quer falar mais alguma coisa? Giovanni, Isabela. Felipe está entrando na aula agora. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Só colocar nome e série para mim, por favor, no chat. Então, pessoal, vocês entendem até mais do que eu sobre essa questão dos influencers. Então, os influenciadores digitais ou influencer, geralmente era como se fossem, por exemplo, os ídolos da época da televisão, né? Quando não se tinha a internet. Então, geralmente, muitos, né, a gente via muito pela TV, né, aquelas apresentadoras de TV, de desenho, como, por exemplo, a Xuxa, por exemplo, a Angélica. Então, quando a gente não tinha esses apresentadores, né, ou apresentadores até mais antigos, como o Silvio Santos, enfim, nós temos diversos apresentadores de TV que geralmente era o nosso foco principal, porque o acesso que a gente tinha era só o acesso da TV. Então, hoje em dia, muitos de vocês assistem programações vindas apenas da internet. Então, até a televisão, ela ainda continua presente na casa dos brasileiros, mas muitas vezes a gente prefere dar uma atenção ou uma visão maior aos processos de internet, né? Assistir um vídeo no YouTube, assistir um programa de TV que tem a transmissão via YouTube também. Então, a gente tem todos essas novidades, né? Então, antigamente a gente assistia muito TV, acompanhava as notícias pela TV e pelo rádio, às vezes um jornal impresso. Então, a gente está vendo que muitas vezes o jornal impresso ele está ficando cada vez mais obsoleto,
Então, muitas pessoas não acompanham notícias mais por jornal impresso, né? Algumas pessoas têm o celular, então baixa aqueles conteúdos do YouTube, do Google, vai ver quais são as notícias principais, ou entra no aplicativo do YouTube e assiste o Jornal do Dia, né, que já está gravado, ou que está passando ao vivo, né, assim que muitos canais de TV agora também, além de passar na televisão, estão passando no YouTube, ao vivo, a mesma programação. Então, muita gente também acompanha pelo YouTube, acompanha por alguns sites, né, séries, enfim, acompanha por diversas plataformas. Então, por exemplo, filmes, né, há 20 anos atrás existia locadora, né, então você pegava uma fita, aquelas fitas gigantes, cassete, e você levava para casa para você assistir o filme. Hoje em dia, você tem um streaming, né, então você tem plataformas digitais para você assistir o filme quantas vezes quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, paga uma taxinha por mês e você assiste o filme que você quiser na sua casa. Então, quer dizer, você não precisa ir mais à locadora para alugar, para poder trazer, né? Ou, às vezes, você acompanha esse filme, o próprio filme pela internet, sabe? Acompanha esse filme pela internet, pelo YouTube. Então, é muito importante essa questão. Então, os influencers, como a gente pode ver também, os influencers, eles são os influencers ou influenciadores digitais, eles também trabalham com diversos temas, né? Então a gente vê, por exemplo, no Big Brother, não sei se alguém acompanha, mas no Big Brother tem diversos influencers digitais. Então eles falam de diversos temas, né? Falam do cotidiano, do dia a dia, fazem tutoriais, por exemplo, de maquiagem, fazem pesquisas sobre as melhores roupas, os melhores lugares, viagens. Desculpa. Fala-se também sobre esportes. Então, existem inúmeros temas sobre essa questão dos influenciadores digitais, né? E eles estão ficando cada vez mais importantes. Tanto é que muitos desses influenciadores digitais, eles ganham tanta fama que eles vão para a TV para poder apresentar programas de TV, rádio, saem nas revistas. Então, eles se tornam bastante famosos, principalmente pela grande quantidade de seguidores desses influenciadores digitais. Então, muito do que a gente utiliza hoje, por exemplo, antigamente, você quebrava alguma coisa na sua residência, às vezes você tinha que perguntar para o seu pai, para o tio, para o seu avô, olha, eu quebrou tal coisa, o que eu tenho que fazer? A pessoa ia dar os dados pelo telefone, ou senão ele vinha até a sua casa para poder arrumar. Hoje em dia, você assiste um vídeo no YouTube, como consertar minha porta. Aí você vai lá, porta do quarto. Aí você vai lá, porta de madeira. Como você faz para consertar? Vai lá te dar todo o tutorial de como você tem que fazer, como você vai consertar. Quebrou o meu carro. Como consertar o meu carro em termos de elétrica? Aí você vai lá, tem todo um vídeo específico para isso. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, isso não existia. Às vezes você tinha que falar com o vizinho, tinha que trazer um mecânico, tinha que trazer um eletricista para você consertar alguma coisa na sua casa, no seu carro. E hoje em dia você assiste um vídeo 2, 3 vezes, você vai lá, você mesmo faz, né? Que é os adeptos do faça você mesmo. Então, esses influenciadores digitais, eles podem influenciar de diversas formas, em diversos segmentos, nesse termos de influenciadores digitais. Alguém conhece algum influenciador digital? Alguém acompanha? O que vocês poderiam falar desses influenciadores? O que mais a gente poderia falar sobre isso? Mais alguém? Eu acompanho, professor. Hã? Eu acompanho influenciadores. Entendi. Mas aí você acompanha de diversos temas, vários temas, jogos. Não só de um tema, de vários. Ah, entendi. Então, quer dizer, você acompanha diversos influenciadores digitais. Muitas vezes você até prefere assistir o YouTube, os vídeos, do que uma TV, que esse é o básico de hoje, né? A gente acompanha muito mais as redes sociais do que a própria TV aberta, digamos assim, né? Eu assisto, professor, também. Assisto também, assisto o jornal, E isso, então, tá vendo? Já acompanha jornal online, né? Então, por exemplo, jornal que está transmitido via YouTube, ou gravado ou ao vivo. É isso mesmo. Então, assim, a gente acompanha, né,
essas novas tendências. É a mesma coisa, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma aula online, tentando fazer o máximo possível para que se pareça com uma sala de aula. Né? O professor, por exemplo, no meu caso aqui, a gente vai lá, grava a aula no YouTube, para depois, caso um aluno queira assistir ou queira fazer a revisão da aula, a gente vai lá, manda os links e ele vai assistindo a aula pelo YouTube também. Né? Então, o pessoal que perdeu a aula, o pessoal que quer ver de novo, já vê pelo link do YouTube. Então, tudo isso é uma questão de ser influenciado, não é ser influenciado, ser tocado também por essas pessoas, por esses influencers digitais, certo? Então, nós temos aqui, ó, até falando um pouco sobre essa questão dos perfis de quem segue, né? Então, por exemplo, ó, no quadro a seguir, liste 3 perfis, pode ser uma pessoa, uma causa, uma marca, um projeto, uma empresa, que você segue e escreva os motivos pelos quais você acredita ter afinidade com esses influenciadores digitais. Então, citem aí alguns influenciadores que vocês acompanham, ou algum site, ou algum aplicativo. O que vocês acompanham geralmente quando vocês estão pela internet? O que vocês verificam? O que vocês abrem? Professora, tem esse página de game no Instagram, eu sigo coisas de rap, essas coisas, sabe? Praticamente é isso. Página de fofoca. Legal também, né? Então a gente tem diversos outros temas. Que mais? Quem mais acompanha algumas páginas, influencers, né? Que mais que vocês acompanham pela internet, além das redes sociais, páginas de assuntos de famosos? Que mais que vocês acompanham? Jogos? O que vocês acompanham mais? Podem falar. Júlia, Isabela, Gustavo, Otávio, Lucas. Eu vejo umas aulas de desenho pelo YouTube. Ó, legal, tá vendo? Aulas de desenho, então quer dizer, já é uma parte mais educacional, questão de desenho, como que faz. Então, tá vendo? Ó, já são várias tendências que vocês têm, assim. Então, quer dizer, vocês seguem sites, seguem. Ó, tá vendo? TikTok, então, quer dizer, já é um aplicativo que não que existe um influencer nesse caso, mas existem os influenciadores digitais que são presentes nesses aspectos, né? Então, quer dizer, é como se várias pessoas influenciassem você. Essas pessoas que fazem o vídeo, é legal, então vou fazer um vídeo também, né? Então, isso é bastante interessante, né? Então, você é influenciado. Então, não precisa ser só ter um influenciador digital. Então, você pode ter diversas pessoas, assim, anônimas que também te influenciam a pesquisar sobre esses pontos, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Giovanni Ribeiro, sigo a Osascorte. Eu também acho que já dei uma olhada acho que é o site, né? Felipe Neto, né? Que é bastante famoso também, faz vídeos. Legal. Então, assim, são diversas tendências que vocês têm para poder seguir, para poder assistir, para poder estar acompanhando, tá interagindo dentro desses aspectos. Legal. Pessoal, tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Ok. Se tiverem alguma dúvida, não estiver entendendo, a gente pode estar explicando novamente, tá? Apesar que esses assuntos, a gente é uma questão compartilhada, então às vezes vocês podem até saber mais desse assunto do que eu. Então, por isso é que eu sempre faço essas perguntas para vocês estarem inteirados, né, com essas novidades aí sobre influencers digitais, o que vocês assistem na internet, enfim. Vamos lá, então, aqui nós temos, ó, agora conte resumidamente como teve contato com esses influenciadores digitais. As questões a seguir poderão ajudar nessa escrita. Você pode escrever a respeito de um deles ou de todos. Então, vocês têm um influenciador, né? Então, vocês falaram diversos influenciadores. Então, como vocês conheceram esses influenciadores? Alguém indicou? Vocês se interessaram pelo tema? Como que vocês acompanham essas dicas? Depois aí vocês vão respondendo pela apostila
ou pelas fotos que eu vou colocar no blog através da apostila, vocês respondem depois as atividades, tá bom? Mas fica tranquilo. Depois eu vou explicar direitinho como é que vocês fazem. Então, com esses temas que vocês colocaram sobre os influenciadores digitais, o que que vocês buscaram, né? Aqui, deixa eu ver como é que tem na pergunta aqui, deixa eu ver de novo. Como que você conheceu esse influenciador, ou como que você se interessou por esse tema que vocês veem na internet, ou que vocês acompanham? O que que chama a atenção em vocês nesses temas? Para você acompanhar alguma coisa, tem que te atrair de alguma forma. Por que que você se sente atraído por esse tema? Tem algum tema que atrai? Por que que atrai? O que que vocês buscam? Por exemplo, vocês entram na internet e vocês vão buscar um tema específico. Tipo, eu quero assistir um filme, eu quero dar risada, eu quero saber de notícia. O que que atrai vocês, assim, na hora de buscar esse influenciador ou esse tema específico que vocês estão buscando nesse influenciador? Qual que é o intuito de vocês estarem dentro influenciado por essa pessoa? Ou por esse tema? Agora eu lembro, às vezes eu fico lendo, né? Pessoas criando, fazendo box play, né? Porque eu também sei fazer, aí eu acabo lendo e pego referência. Ah, entendi. Então, no caso, é alguma coisa que você já faz e aí você quer aprender, vendo como as outras pessoas fazem também. Ó, o Giovanni colocou aqui, grau de bike, né? Isso, grau de bike, né? Então, você pegar aquelas corridas, né, de bike, mountain bike, é legal. Muito bom também, né? Que mais? Mais alguém gostaria de falar sobre por que que esse tema atrai ou por que que você assiste esses vídeos? Qual que é o intuito de você fazer isso? Você quer saber mais da notícia? Você quer estar mais por dentro? Você quer aprender mais? Porque você acha interessante? Mais alguém? Eita, esse povo tá calmo. Vamos lá. Então vamos passar para a próxima fase. Se alguém quiser colocar no chat também pode, a gente volta o tema de novo, tá bom? Se não tiver entendendo, a gente explica de novo, não tem problema. Então aqui, ó, para quem quer pessoalmente se tornar um influencer, então aqui, ó, boas práticas de um influencer. Então, para ser um bom influenciador, é preciso influenciar. Lógico, isso é um fato. O que considera que seja importante no perfil de um bom influenciador e o que ele pode fazer para conquistar o público e ter seguidores? Com quais causas sociais um bom influenciador poderá se engajar? Responda às questões a seguir. Então, nós temos aqui, ó, influenciador digital. Então, você já sabe o que é influência. Influência vem da palavra influencer, na verdade, é uma palavra em inglês, né? Mas que tem em português sobre essa questão sobre influenciador, que vem de influenciar, ou seja, você compartilhar ideias junto com aquelas outras pessoas. Então, você acaba atraindo pessoas que têm esse mesmo pensamento, que têm essa mesma vontade de aprender, ou que têm esse mesmo engajamento que você tem. Então, esse influenciador digital, o que acontece? Então, a pergunta que temos aí é, o que é preciso para ser um influenciador digital, né? Então, por exemplo, o influenciador digital, o que vocês acham que precisa para você ser um influenciador digital? Que você precisa atrair as pessoas na rede, para assistir o que você está vendo, o que você está fazendo. O que essa pessoa precisa? Influenciador. Bom, José, eu não me considero um influenciador, né? Mas, assim, geralmente, através da geografia, a gente tem a geografia, a tecnologia, através da educação, eu tento atrair vocês de alguma forma, para poder estar mais atento sobre essas questões, né? Professor, Oi. eu acho que a pessoa, mesmo que eu não for seguidor, tem que interagir com as pessoas para poder compartilhando o seu perfil. Eu acho que é assim que funciona.
Isso, exatamente, né? Então tem a questão do perfil, né? Então aquela questão da beleza, do conteúdo, do tema. Então são diversas coisas, né, que a gente atrai. Então no caso, como o José Carlos perguntou, então assim, eu não me considero um influenciador, mas eu procuro influenciar vocês a gostar de geografia, geografia, de tecnologia, eu tô com geografia na cabeça por causa das aulas de geografia também. Mas eu procuro deixar as aulas o mais leve possível, tento interagir com vocês no WhatsApp, aqui na aula. Então a gente vai interagindo de vocês de alguma forma, direto ou indiretamente. Né? Então, geralmente é a mesma aula que eu dou aqui, então algumas aulas eu consigo até gravar pelo YouTube para que vocês consigam assistir depois, né? Assim como o Otávio falou, tem um conteúdo legal, atrativo, né? Eu até colocaria um outro dado, além de legal e atrativo, importante, né? Então, por exemplo, política, falar sobre educação, falar sobre a realidade também. Então, além de ter uns conteúdos legais e atrativos, a gente precisa também de conteúdos importantes, né? Que é bastante difícil da gente ter esses debates sobre esses conteúdos importantes. Então, para você ser um influenciador, então você tem que ter temas que atraiam essas pessoas a assistir ao que você está falando, ao que você quer, ou é importante para que você esteja debatendo aquilo ali, né? Então, a gente precisa ter um tema atrativo para a gente poder estar concentrando dentro desse mesmo aspecto. Pessoal, deu para entender isso? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que para ser influenciador você tem que ter uma mentalidade e personalidade que as pessoas se identifiquem. Perfeito, Pamela, concordo perfeitamente, né? Você tem que ter uma personalidade, as pessoas se identifiquem, as pessoas se vejam naquela pessoa, naquele tema, estejam inclusas naquilo ali. É bem legal, muito bacana. Muito bom a sua observação, Pamela. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Que já é 1h45, vocês devem ter uma outra aula, né? Alguma dúvida? Rainara? Professor, eu acho. Não, deixa eu ver aqui na família. Tá. Cuidado que vocês têm outra aula, já é 1h46. Qual é a próxima aula de vocês agora? Curso profissionalizante de youtuber, português. Tá. Pessoal, vou encerrar, porque senão vocês vão chegar atrasado lá na... vocês vão chegar atrasado lá na aula de português. Pessoal, muito obrigado. Na próxima aula a gente continua, que o tema ficou bastante interessante. Próxima aula a gente continua. Se tiver alguma dificuldade para aprender, ou alguma coisa do texto, vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp, né, pelo particular, e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Beleza, pessoal? Uma boa tarde para vocês. Até a próxima aula. Muito obrigada pela aula. Boa tarde. Tchau, até mais, hein? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, uma boa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima.